bem tranquilo. Pelo menos não tem nenhuma obra por perto. Com aquele barulho de máquinas eu não estava conseguindo me concentrar. Tchau, mãe! Tô indo lá na praça tocar no povo. Zé Beethoven caminha em direção à praça com seu violino na mão. Nem notou a presença de Johann Mozart sentado no banco, entretido, lendo seu livro e começa a tocar. Quando Johann Mozart escuta a música, para de ler e procura ver de onde vem aquele som. Quando Zé Beethoven acaba de tocar, aplaude com entusiasmo e diz: Bravo, meu jovem! Que maravilha! Estou admirado de ver um garoto de sua idade tocando violino. É um instrumento que não é fácil. Os jovens assim como você, principalmente nos dias de hoje, preferem as guitarras, baterias e o violão. Obrigado. É mesmo. Eu também gosto muito dos outros instrumentos. Tenho violão e teclado e toco de vez em quando. Mas o meu preferido mesmo é este aqui. Estou adorando conversar e saber tanta coisa, mas tenho que voltar para casa. Que pena! Nossa conversa está tão agradável. Também acho, mas antes queria te falar sobre uma ideia que me veio à minha cabeça, enquanto a gente conversava. Ideia? Sabe o que é? Pensei assim, minha voz te canta, tem a voz bonita, eu toco e canto também. Por que não formarmos uma dupla? Dupla? Nós dois? Essas que tem por aí? Sim, parecidas com essas. Só que nossa vai ser melhor do que todas. Eu toco, você canta, eu canto, nós cantamos. Está certo, topo sim. Vai ser um prazer tê-lo como parceiro. Em seguida, Johann Mozart no banco continua sua leitura. Passados alguns minutos, entra Dona Elvira e se senta no banco ao lado dele. Boa tarde, Johann Mozart. Boa tarde, Dona Elvira. Como está passando a senhora? Bem, obrigada, Johann Mozart. E o senhor mudou de praça? Digo isso porque sempre vejo o senhor lendo na pracinha junto da padaria do seu Cláudio Nuno. A leitura para mim já é uma rotina. Sinto um prazer grande quando leio. Aliás, fico impressionado como hoje em dia as pessoas não têm esse hábito. Um dia desse, eu estava pensando num desejo que eu tenho guardado comigo desde que eu era mocinha. Um desejo guardado, posso saber qual é? De um dia desse ser acordada com uma serenata. Mas isso é uma coisa tão simples de acontecer. Simples como, Johann Mozart? Se não acontece quando eu era mais jovem, imagine agora. Parece que o romantismo saiu de moda. Não ouço mais ninguém dizer que recebeu uma carta. Até flores não vejo tanto assim como antes. Hoje é tudo mensagem pelo celular, WhatsApp e essas coisas. Como a senhora é romântica, acho isso tão bonito. E digo mais uma coisa. O romantismo e os nossos sonhos não acabaram e nem podem acabar. Porque são eles que alimentam nossa alma e dão sentido à vida das pessoas. Que palavras bonitas, Johann Mozart. Está tão agradável conversar com o senhor, mas vou ter que passar na cantina do seu Manuel para fazer umas comprinhas para o almoço. Tenha um bom dia. Até mais dia. Eu também gostei muito da nossa conversa. Até mais, Dona Elvira, e boas compras. Nisso, Dona Elvira acena com um até logo e vai embora. E Johann Mozart fica um tempo pensativo. Ocorre-lhe uma ideia depois de toda aquela conversa com Dona Elvira e ele fala em voz alta. Isso mesmo que eu vou fazer. Vou aproveitar que vou mais tarde à casa do Zé Beethoven e falar com ele sobre minha ideia. E essa pode ser a estreia de nossa dupla. Uma serenata na janela da Dona Elvira. Ela jamais vai imaginar uma coisa dessa. Olá, quinto ano, aula de português, professora Nilda. Hoje estamos aqui no capítulo 2, que tem como título Diferentes, mas parecidos. Somos cidadãos? Sobre o que você gosta de conversar com seus amigos? Pensa aí. E vocês gostaram dos meus ajudantes? O Joselan, o Fabrício e a Polly?
Gostaram da forma como eles apresentaram para vocês a história? Mas por que será que eles apresentaram daquele jeito? Você consegue pensar? Vamos aqui às nossas explicações. Que tipo de texto nós temos aqui? Será que é uma narração, um texto narrativo? Será que é uma poesia? Será que é um texto dramático? Qual você escolhe? Escolheu? Se você escolheu o dramático, você acertou. Por que dramático? Porque tem a ver com a apresentação de dramaturgia, de teatro, de peças. E se você observar, esse texto, ele tem uma estética, tem um diferencial na estética dele. O que você observa? Observe aqui, ó. Vamos aqui. Olha o que aparece antes de cada fala. Aparece o nome dos personagens. Você vai perceber que em todo o texto ele apresenta o nome do personagem. Por quê? Porque eles precisam saber qual é a fala deles, qual é o tipo de postura que eles têm que ter. Então, para um texto dramático, para uma peça teatral, é importante que toda a estrutura tenha esses itens. Então, nós temos aí os personagens, as falas deles. Só que, além disso, algumas falas vêm acompanhadas de rubricas. O que seriam essas rubricas? Observe aqui. Essas rubricas são essas informações que aparecem entre parênteses. Olha aqui, ó. Você vai perceber que no texto, em vários lugares, podem aparecer informações dentro de um parêntese. Essas são as rubricas. Por quê? Porque ela vai dizer pra gente as expressões corporais, a entonação, vai mostrar como o personagem precisa se portar, que tipo de sentimentos, de emoção ele precisa passar, certo? Vamos aqui ao próximo. São as rubricas. Vamos aqui agora. Nós temos aqui na outra parte do texto outras informações importantes, que é o quê? Os atos e cenas. Esses atos e cenas também, ó, observe que ele também aparece aqui dentro de um parêntese, mas esses atos e cenas está tudo interligado, porque ele quer mostrar as saídas, né? As saídas dos personagens, as entradas, tem aquele movimento que eles fazem. Você observa que tem que ter um cenário. Quando a gente tem uma peça teatral, a gente não faz de qualquer jeito. Se você observar, quando os professores, junto com a coordenação da escola, eles apresentam para vocês uma capela especial, tem um cenário especial. E não apenas um cenário, os participantes, eles vão de alguma forma estar vestidos a caráter. Então, tudo isso tem a ver com os atos e cenas. Nesse caso aí, está marcando aí, em seguida, Inho Mozart se senta no banco para continuar sua leitura. Passados alguns minutos, entra Dona Elvira e se senta, né, no banco ao lado dele. Então, essas entradas, elas são importantes, elas são necessárias ter essas marcações. Além disso, nós temos aqui, ó, você observa aqui agora, nós temos um conflito. Qual era o conflito? Você percebeu que na conversa do Inho Mozart com a Dona Elvira, ele pergunta para ela sobre algo que ela tem vontade, né? E ela disse assim que o sonho dela, né, era ser acordada por uma serenata, mas ela já estava assim, se auto-julgando muito velha para receber algo como esse, porque se entende que serenata tem a ver com coisas românticas, alguém que está apaixonado e tal. Mas as serenatas, elas não são feitas apenas por quem está apaixonado, pode ser por amizade, para demonstrar carinho. Na igreja, muitas vezes no Dia das Mães, as mães recebem serenatas. Os jovens se reúnem, alguém vai com um violão e os outros cantam para essas mães. Então, aqui nós temos essa parte importante. Quando a gente segue mais aqui à frente, nós temos um desfecho. O que é um desfecho? É como termina. Você percebeu que quando o Inho Mozart ouviu aquele clamor da Dona Elvira,
E ele já tinha a ideia lá, né? Ele recebeu lá o convite para fazer uma dupla com Zé Beethoven, então ele teve a brilhante ideia de acabar com esse conflito, com esse problema que a Dona Elvira enfrentava. Então ele teve a ideia de, já que ele ia à casa lá do Zé Beethoven, eles iam marcar para iniciar a dupla dele, né? A duplas deles, já que eles iriam agora ser uma dupla muito interessante, eles agora iam iniciar a carreira musical deles, fazendo aí a serenata para a Dona Elvira. E o nosso texto, ele termina assim, inconcluso, né? Apenas dizendo que ele ia convidar o seu amigo para, através dessa dupla, fazer esse capricho para a Dona Elvira. E nós vamos agora trocar algumas ideias. Olha a pergunta que tem aí abaixo. A linguagem do texto, ela é mais formal ou informal? Quando você conversa com alguém, você usa mais uma linguagem formal ou informal? Quando você percebe o nome dos personagens, olha o nome dele, Inho Mozart, Zé Beethoven, esse nome deles está formal ou informal? Zé significa que nome? Representa qual nome? José. Então, quando eu digo Zé, eu estou sendo formal? Claro que não. Quando eu digo Inho, essa palavra representa senhor. Se eu falo Inho, eu estou saindo totalmente da formalidade. Eu estou sendo informal. Agora, essa linguagem combina com a ação do texto? Aonde o texto acontece? Ele acontece dentro de um fórum? Um tribunal ele acontece? Não. Acontece aonde? Na praça. Então, essa linguagem combina com esse contexto de uma praça? Sim ou não? Item 3. Em que situações de comunicação essa linguagem não combinaria? Se você fosse fazer uma entrevista de emprego, imagine que você agora é um adulto, você vai fazer uma entrevista de emprego, você ia chamar a pessoa de Inho? Você estivesse apresentando um jornal, uma televisão, você estivesse entrevistando alguém, você ia falar Inho? Você ia falar Zé? Você ia dizer, estou aqui com o seu José para nós conversarmos sobre... Sabe, você vai usar uma entonação diferente, as palavras você vai ter mais preocupação, porque você está num jornal, então isso é diferente. Tudo isso faz a diferença. O tipo de ambiente que a gente vai estar, ele exige, né? Esses ambientes exigem de nós uma linguagem diferenciada, já que aqui é a praça, eu posso usar uma linguagem mais simples, mais normal. Vamos agora à próxima página. Olha só, você tem agora aqui a sua atividade. E agora o nosso Cazuza apareceu aí com um violão, a viola, não sei, mas ele está aí conosco. E a pergunta número 1 nos diz: quais são as palavras-chave do texto? Quais são as palavras que nos fazem ter uma compreensão até geral do texto? Vou dar uma dica, são apenas 4 palavras que você vai circular, porque essas 4 palavras representam totalmente o nosso texto, tá? São palavras-chave. Vamos agora à questão número 2. Você vai responder. Ele diz, analise a organização do texto dramático. Dramático é porque é uma apresentação teatral. Então, analise aí a organização do texto dramático, respondendo as perguntas a seguir. Qual é o tema do texto? Qual é esse tema? Nós temos que pensar, qual é a ideia do texto? O que no final das contas eles queriam fazer? É nesse contexto que você vai encontrar a ideia, né? Qual é o tema do texto? Letra B te diz, quem são os personagens? Esse aí está muito fácil, porque como eu falei para vocês, como esse texto é um texto dramático, a gente percebe que o nome dos personagens, eles vêm no início, né? Antes de suas falas. Dessa forma fica fácil
para você. Letra C, qual é o cenário? Super fácil, você não vai ter nenhuma dificuldade. Na letra D, nos diz assim, na peça teatral há 4 momentos distintos. São 4 momentos super importantes. Primeiro momento, como que a história começa? Certo? Depois, lá naquele espaço onde começa a história, quem que surge na história e faz o quê? No terceiro momento, aparece um outro personagem. E esse personagem faz o quê? E no quarto momento, qual é a decisão lá do personagem? Esses são os 4 momentos importantes. Só que é você que vai precisar pensar. Eu estou te dando muitas dicas aqui. Espero que você funcione aí e responda. Para a seção clique, nós temos o seguinte. Em uma peça escrita há enredo. O que é enredo? Enredo é uma história. É uma sequência de acontecimentos. Personagem. Se não tem personagem, não vai dar para fazer a peça, né? Tempo. Lembra que tempo pode estar relacionado a dia, tarde, manhã, noite, pode ser mês, pode ser qualquer palavra que tenha relação com o período em que algo foi realizado. E temos o cenário, que é o local onde vai acontecer todas essas mudanças. Por exemplo, aqui nessa dramatização, a gente mostrou que tinha um personagem que levantou para ir embora, tem outro que aí o outro vem, senta novamente, aí chega uma outra personagem, começa a conversar. Então, tudo isso faz parte aí das mudanças de cenas, né, das marcações, entradas e saídas. Essas cenas têm a ver com isso, entrada e saída dos personagens. Agora você tem aí o seguinte, sua questão 3 é um desafio para você, tá? A questão 3 diz assim, no caderno, descreva um dos personagens, aliás, cada um, né? Descreva cada um dos personagens como você os imagina. Ilustre-os. Quando ele diz ilustre-os, é você desenhar. Você vai desenhar o Inho Mozart, você vai desenhar o Zé Beethoven e você vai desenhar a Dona Elvira do jeito que você imagina que eles são, o tipo de vestimenta que eles estão usando. Você vai fazer essas ilustrações, ok? Para a questão 4, ele nos diz assim, qual será a idade aproximada de Zé Beethoven? Tem algumas falas no texto que nos faz imaginar isso aí, porque o Inho Mozart, ele diz algumas coisas para o Zé Beethoven. Então, que idade será que ele tem? Para se encaixar na expressão que o Inho Mozart usa com o Zé Beethoven. Fica ao seu critério. Procurar lá a frase no texto e imaginar de que idade ele pode ter. Não precisa ser uma idade exata, mas pode ser de uma idade X a uma idade Y. X e Y são chamadas na matemática de variáveis, porque o X pode ser uma idade menor que você escolha e o Y uma idade maior que você pode escolher também. Certo? Vamos à questão 5. Questão 5 nos diz, quais foram as ideias, os desejos e os planos trocados pelos personagens do texto? Escreva-os abaixo. Essas informações que você vai usar na questão 5 estão todas no texto. O que é que você precisa fazer? Você tem que ler o texto. Eu sei que os nossos queridos monitores e nossa secretária da Coordenação do Fundamental 1, eles interpretaram aí pra gente o texto, mas pode ser que você não fixou todas as informações necessárias e você tenha que ler novamente o seu texto e você vai agora registrar aqui na questão 5. O Inho Mozart, quais foram as ideias que ele teve? Quais foram os desejos que ele apresentou no texto? E o Zé Beethoven, qual foi o desejo que ele relatou lá no nosso texto? E a Dona Elvira, qual era o desejo que ela tinha? Talvez você nem precise voltar no texto, você prestou atenção, você já vai escrever aqui quais foram aí esses desejos que eles tiveram.
Nossa atividade de hoje é somente essa, mas em nossa próxima aula teremos mais.